Olá, pessoal do Gires Rende, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar aqui dessa série de webinars que a gente está fazendo para vocês, usuários, para a gente explicar um pouquinho como que está a questão da legislação agora com o coronavírus, né? Com essa pandemia que vem mudando tudo, né? E aí a gente está mais uma vez com um time de peso aqui para falar sobre esses assuntos. Hoje, o nosso assunto vai ser como que estão as normas contratuais em meio a essa pandemia, né? Revisão de contrato, como é que fica isso? E a gente vai falar também sobre a medida provisória 931, também, que a gente vai conversar sobre ela. Meu nome é Leonara Rocha, sou advogada aqui em Brasília, e a gente está aqui hoje com o Dr. Saulo e com o Dr. Giacomo. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Queria que vocês se apresentassem rapidamente para o pessoal do Gires Rende, Dr. Giacomo e depois o Dr. Saulo. Oi, pessoal do Gires Rende, em primeiro lugar, bom dia. É um prazer estar falando para vocês aqui, agradecer o convite da Leonara, agradecer também pela presença do Saulo. Meu nome é Giacomo, sou advogado em São Paulo, tenho escritório aqui, nós somos bastante ativos na área empresarial, fazemos bastante questões societárias e M&A, venture capital. Obrigada, Dr. Saulo. Vamos lá, obrigado aí também, a Leonara, Dr. Giacomo, muito prazer, obrigado aqui por a gente estar junto e ao pessoal do Gires Rende pelo convite. Meu nome é Saulo Miquiles, eu sou advogado e economista, atuo aí há 10 anos na advocacia empresarial aqui em Brasília também, mais focado ultimamente em direito de startups, também sou diretor jurídico de uma aceleradora de startups aqui em Brasília. Certo, ótimo. Então, eu já quero, depois da apresentação, já vamos entrar já nesse tema. Eu gostaria de direcionar primeiramente para o Dr. Giacomo, para a gente falar um pouquinho sobre como que ficam as normas contratuais agora nessa pandemia. A gente viu que houve muito desequilíbrio, né, entre as partes de um contrato, algumas pessoas não conseguindo cumprir com seus contratos, e aí, diante desse equilíbrio, como que está essa situação? É possível revisar contratos? É preciso rever quais são os princípios envolvidos aí? Como que fica essa negociação? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa parte dos contratos. Claro. Como a Leonara falou, de fato tem bastante gente tentando revisar contratos, postergar pagamento, pedir desconto. A pandemia afetou todo mundo, então a gente está tendo bastante demanda por revisão contratual. Eu vou dividir a minha fala aqui em duas partes. Digamos, na primeira parte eu vou falar de algumas teorias gerais que poderiam ser aplicadas em vista da pandemia. E na segunda parte eu vou falar daí mais concretamente de alguns estándares que a jurisprudência já consolidou nesses 2 meses e meio de pandemia. Então, na primeira parte, sobre alguns institutos jurídicos que a gente poderia de uma forma mais genérica, mais abstrata aplicar. Muito tem se falado de força maior, que está lá no artigo 393 do Código Civil. Embora seja razoavelmente fácil enquadrar uma pandemia inesperada no conceito de força maior, mas é uma teoria que não está levando muito à revisão dos contratos, porque ela não se encaixa muito bem na ideia de revisão. Para a revisão, nós temos um instituto específico que está no artigo 478, que é a onerosidade excessiva, e os requisitos são outros. A força maior é mais quando o devedor tem possibilitado por uma questão específica de cumprir. Quando é um evento que atinge só uma das partes, é mais fácil enquadrar na força maior, só que a pandemia está afetando todas as Pegou partes. todo mundo, né? Então, fica um pouco difícil. Eu não acho que seja um bom caminho seguir por força maior. Nós também não temos visto na jurisprudência essa alegação ser muito bem sucedida, principalmente por fim de revisão contratual. O que tem sido aplicado, sim, o que tem sido conseguido no judiciário é a revisão contratual e não tanto a rescisão do contrato. Até porque nesse momento as partes estão mais tentando manter os contratos, manter os negócios para manter as suas empresas vivas, operando. Então não temos visto muita demanda por rescindir contratos, mas sim por reparcelar, postergar pagamento, revisar as condições. Isso tem sim bastante. Até o momento, o judiciário está bastante oscilante. Às vezes ele revisa o contrato, outras vezes não revisa.
mas de uma forma um pouco mais majoritária, o judiciário está mantendo os contratos como estavam, está seguindo mais o princípio pacta sunt servanda, justamente por conta da ideia de que a pandemia apanha ambas as partes e não só uma das partes. Qual tem sido o principal fundamento para a revisão dos contratos? Teoria da imprevisão, que no direito brasileiro nós temos um instituto específico que é a onerosidade excessiva, está no artigo 478, embora se poderia falar de uma forma mais tecnicamente correta em desaparição da base do negócio, porque uma parte está impedida de obter a utilidade por conta de um evento superveniente imprevisível. Uma das partes até consegue continuar cumprindo, mas a outra está impedida de obter a utilidade. Exemplo, o contrato de aluguel. O proprietário pode continuar fornecendo o uso do espaço, mas o locatário que está impedido de usar, em se tratando de aluguéis comerciais. O problema aqui, e talvez por isso o judiciário tenha se mostrado bastante reticente a intervir nos contratos, é que se nós formos seguir os requisitos do artigo 478 do Código Civil, um dos requisitos é que uma das partes tem extrema vantagem com o evento imprevisível que resulte em onerosidade excessiva para outra. E não é isso que está acontecendo, porque ambas as partes estão perdendo faturamento, ambas as partes estão tendo dificuldades de seguir. Como eu falei no início, a pandemia está afetando todos. E do ponto de vista do juiz é difícil, porque o juiz não tem um parâmetro seguro para intervir. Ele não sabe, ok, preciso revisar esse contrato, mas vou revisar como? Vou dar desconto de 10% ou de 50%? Vou postergar por 30 ou por 90 dias? O juiz não tem um parâmetro para isso. Então, é um pouco difícil para o juiz intervir. Mas, vencido isso, e aqui eu passo para a segunda parte, sim, o judiciário tem, em certa medida, não de forma majoritária, mas tem aceitado intervir, sim, nos contratos para revisar. Eu vou falar especificamente de 4 standards que já estão meio consolidados na jurisprudência. Eu posso depois repassar os números dos processos. Nós temos decisões de primeira e segunda instância que esses standards foram tabulados com base em decisões de primeira e de segunda instância, não só de segunda. Até porque ainda a questão é recente, nem tudo ainda chegou. Nem deu tempo ainda, né, de chegar muita coisa lá em cima, então a gente tem muita decisão na base, né? Muita coisa na base, muita decisão em liminar, que algumas já teve agravo de instrumento, mas ainda tem que esperar um pouco para ver qual vai ser o standard que os tribunais vão consolidar. Acho que um primeiro standard, vou falar de 4 standards. O primeiro standard, acho que é na área civil, está uma jurisprudência, como eu falei, está oscilante. Na maior parte das vezes se recusa a intervir no contrato, mas quando a jurisprudência intervém é para ou reparcelar pagamentos ou para conceder descontos temporários que depois tem que ser recuperado lá na frente. Desconto puro e simples é raro, a gente não tem visto muito disso por aqui, não. Normalmente o argumento é que a pandemia atinge ambas as partes, ou então que o devedor não conseguiu comprovar por A mais B que a pandemia atingiu o seu negócio. Então, normalmente, em vista disso, o juiz ou não dá revisão ou dá revisão nesses termos que eu falei. Esse acho que é um primeiro standard para contratos cíveis em geral. Um segundo standard, que já está razoavelmente consolidado, é para devedores em recuperação judicial. Quando o devedor está em recuperação, o judiciário tem se mostrado mais sensível à crise, tem aceitado normalmente postergar obrigações do plano de recuperação judicial, reparcelar, estender prazo de suspensão de execuções para além dos 180 dias do stay period. E em alguns casos, pelo menos em um caso que nós temos conhecimento, a recuperanda tinha feito um leilão de bens seus e os valores estavam depositados em juízo e o tribunal, aqui uma decisão de segunda instância, o tribunal mandou
liberar 80% dos valores depositados para a própria recuperanda manter o giro das atividades e só 20% o pagamento aos credores, o que era contrário ao que estava no plano, mas o judiciário teve essa sensibilidade em vista da pandemia. Então, então o judiciário vem mudando um pouco até o plano, né, de recuperação judicial, que é uma coisa bem fechada, mas diante disso, o judiciário está vindo e falando, olha, empresa que está em recuperação, olha, vou dar uma flexibilizada aqui para pelo menos realmente deixar com que você ainda sobreviva, né? Isso no lado da empresa, né? Correto. Principalmente na parte de fornecer prazos adicionais para cumprir as obrigações do plano. Uhum. Então, esse seria um segundo standard formado. Um terceiro standard aqui seria no ramo do agronegócio. São poucas as decisões, mas todas as decisões que nós temos conhecimento no ramo de agronegócio, o judiciário não tem revisado os contratos, porque as atividades do agronegócio são essenciais, elas não foram interrompidas, a empresa continua operando normalmente, então a gente não tem conhecimento de nenhum caso de revisão de contratos por empresas do ramo agrícola. E um quarto e último standard aqui, eu acho que é o campeão de audiência, né, contrato de aluguel. Para locação residencial ainda não temos um conjunto de decisões formadas, muito por conta do projeto de lei que concedeu para relocações residenciais a redução do valor do aluguel e impediu o despejo liminar, despejo. O projeto ainda não foi sancionado, mas já foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, então isso deve virar lei em breve. Então não tem disputas, não temos um padrão formado para isso. Porém, para aluguéis comerciais, que não estão abrangidos nesse projeto de lei, aqui a gente volta a ter aquela questão da jurisprudência que oscila. A maior parte da jurisprudência é pela manutenção do contrato como está, mas temos decisões também que revisam o contrato. Basicamente naqueles mesmos termos que eu mencionei no primeiro standard, ou concede descontos que precisam ser recuperados lá na frente, ou só dá um reparcelamento, posterga X dias sem pagar X dias de carência a mais, mas desconto puro e simples nós não temos conhecimento. Normalmente o juiz usa como argumento o fato de que as partes devem fazer uma negociação privada. Isso que eu ia perguntar. Você está vendo isso na prática, que as pessoas estão primeiro recorrendo à negociação extrajudicial, tentar ali um acordo e só depois? Essa é uma opção mais viável do que já entrar no judiciário já e ponto? Sim, com certeza o ideal é negociar. Primeiro porque, como nós vimos, a jurisprudência majoritária em contrato de aluguel não é pela revisão do contrato. E mesmo quando a jurisprudência revisa, são termos, desconto, por exemplo, temos o caso aqui de desconto de 25%, 30%, que tem que ser recuperado lá na frente. Então, muitas vezes, o locatário consegue negociar um desconto próximo disso, às vezes até melhor que isso, daí nem vale a pena entrar com ação judicial. No caso específico de aluguel de shopping centers, nós tivemos algum contencioso no começo, mas já no finalzinho de março, ali, a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, emitiu uma orientação sugerindo que os shoppings isentassem o aluguel e dessem desconto de até 80%, de em torno de 80% no fundo de promoção e cobrassem só o condomínio. Cá entre nós, somando todas as verbas que os lojistas têm que pagar entre condomínio, aluguel e fundo de promoção, esse desconto é ainda mais de metade do que o custo mensal normalmente. Então, para conseguir melhorar isso no judiciário é bem difícil. Então, até depois que veio essa orientação, diminui bastante o contencioso em shopping centers. Quando consegue uma negociação boa, acaba não valendo a pena. Ótimo. Acho que então esses eram os 4 standards que a gente tem até o momento. Espero que deve se consolidar esses standards que já estão mais razoavelmente formados, devem se consolidar a partir do momento em que chegar
isso é quando chegar em fase de apelação, em julgamento final. Mas acreditamos que essa é uma tendência que deve ficar no direito contratual. O que a gente falou no outro webinar também, essa é a situação que a gente está agora, no dia que a gente gravou esse webinar. Amanhã tudo pode mudar, a gente não sabe como é que vai ser os próximos capítulos aí, né? A gente tem que aguardar um pouquinho também. Muito obrigada, doutor Giacomo. Eu já quero passar para o doutor Saulo para a gente falar um pouquinho sobre essa MP 931, né? Essa MP que trouxe essa possibilidade de realização de assembleias das empresas à distância. Queria passar para o doutor Saulo perguntando como é que é essa MP, né? Primeiro, o que é um MP, né? Para quem não sabe aí, quem não é do jurídico, quais foram os impactos dela, quais os pontos positivos, negativos? Tá, vamos lá. Então, a MP 931, medida provisória, que é um instrumento legislativo utilizado por quem, em regra, pelo poder que, em regra, não faz, não legisla, né? Que é o executivo. Então, o executivo, através de uma medida provisória, edita uma norma, né, com força de lei ordinária, a ser referendada ou aprovada posteriormente pelo Congresso, mas já com plena validade. Para esse tipo de momento, a Constituição prevê medida provisória para esse tipo de momento, coisas urgentes. Se utilizou aí nas últimas décadas com intuitos diversos, mas esse clássico realmente cabe na previsão constitucional da medida provisória. Essa medida provisória tem 3 vertentes, digamos assim, em termos de modificações de vida das sociedades. A primeira delas é a prorrogação do prazo para a realização daquelas assembleias anuais obrigatórias, uma assembleia de sócio limitada, assembleia geral ordinária, nas SAs. A segunda vertical aí é essa questão de possibilitar ou formalmente possibilitar, porque não havia uma proibição, né, de participação e voto à distância em deliberações sociais, em assembleias. Uma terceira que são questões menores, mais genéricas, mas que vêm também para suprir alguns problemas que essa pandemia está trazendo. Então, prorrogação de prazo para arquivamento de documento em junta comercial, possibilidade de algumas questões exclusivas de assembleia, de deliberação da assembleia, serem feitas ad referendum pelo Conselho de Administração. Então, são essas 3 as verticais. Vou tentar passar um pouco aí por cada uma delas. Questão das assembleias, né? Normalmente, a gente tem 4 meses aí para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias, 4 meses após o fim do exercício social das sociedades, que normalmente vai ser 31 de dezembro, a não ser que uma ou outra sociedade tenha alguma necessidade específica. A regra aí da gigantesca maioria das empresas é que esse exercício social acaba em 31 de dezembro, e aí tem-se 4 meses para fazer uma realização, para fazer a assembleia, para tomar contas da administração, escolher novos administradores, etc. Em razão da pandemia, da quarentena, esse prazo foi estendido para 7 meses após a realização, após o encerramento do exercício social, para aquelas sociedades que tinham como fim do exercício 31 de dezembro de 2019 até 31 de março de 2020. Então, para as sociedades que têm o seu exercício social encerrado entre essas datas, esse prazo fica estendido em 7 meses após o fim do exercício social. E aí uma questão interessante aqui é que a medida provisória foi até feliz em reforçar que, caso haja algum tipo de deliberação contratual ou estatutária prevendo um prazo menor, ele não vai ter efeito, realmente vai ficar os 7 meses de prazo. Né? Então, basicamente, é isso, essa questão de estender o prazo. Isso vale para cooperativas, isso vale para limitadas, isso vale para SAs, isso vale para SA de capital fechado, aberto, empresas públicas que adotam essa forma e suas subsidiárias também. A questão do voto à distância, de possibilidade de deliberações sociais à distância, era algo que muitos advogados já vinham pedindo, né? Eu era um deles, gosto muito de atuar aí no digital, então, em pleno 2020, para mim não era concebível que a gente ainda tivesse uma insegurança jurídica nesse caso. E aí, na minha opinião, o governo foi muito feliz nesse sentido, em aproveitar essa medida provisória para trazer essa segurança jurídica também, possibilitando essa participação e o exercício do direito social do voto,
nessas assembleias de uma maneira virtual, de uma maneira digital, à distância. Só que o detalhe aqui é que essa mudança ela é permanente. Essa mudança não é apenas enquanto durar a pandemia ou a quarentena, como é no caso da extensão do prazo da realização das assembleias. É um avanço Então, que veio para ficar, assim, né? é um avanço que veio para ficar, é uma mudança que traz mudança nas respectivas legislações, então muda o Código Civil, muda a lei das SAs, muda a Lei Geral do Cooperativismo, para justamente prever isso de uma forma definitiva aí no dia a dia das sociedades. Isso já havia uma previsão apenas para a SA de capital aberto. A CVM já tinha uma previsão para isso. Mas agora, especificamente, a medida provisória trouxe para a SA de capital fechado, para limitada e para cooperativas, e deixou na mão do DREI essa regulamentação, né? Esse detalhamento de como isso iria funcionar. E já temos uma instrução normativa número 79, do DREI 2020, que vai regulamentar o funcionamento disso. E aí, assim, para a gente, como a gente não tem muito tempo, a gente não aprofundar muito, basicamente o DREI, essa instrução normativa, vai fazer duas distinções entre o que seriam assembleias semipresenciais e as digitais. As semipresenciais são aquelas que acontecem fisicamente, mas que deixam a possibilidade de alguns de seus participantes participarem à distância. Né? Então, elas são semipresenciais, elas são híbridas, digamos assim. Uhum. E a outra versão é aquela que é completamente digital, que não ocorre em nenhum lugar físico. Né? E aí essa instrução normativa vai trazer alguns requisitos de segurança, de exercício de voto, vai dizer que as sociedades podem, inclusive, contratar terceiros para prover essa infraestrutura de software para a realização dessa assembleia virtual. Esse é um avanço aí trazido por essa medida provisória. E na terceira vertente, que eu falei que é uma vertente que traz questões menores, mas não irrelevantes, digamos assim, é uma que eu já falei, a possibilidade de o Conselho de Administração votar questões urgentes, que em tese seriam exclusivas da Assembleia Geral, mas o Conselho de Administração vai votar a de referendo, né? Depois a Assembleia Geral vai referendar, mas já pode ter essa deliberação. O que mais? Ficou prorrogado aqui algo que seria natural também. Os mandatos de administradores, conselho fiscal, que estavam previstos para encerrar lá no prazo anterior das assembleias, os 4 meses ou antes disso, eles ficam prorrogados também, porque o normal, o natural é que esses mandatos eles durem até essa assembleia para que possa se prestar contas e etc. Então, eles ficam prorrogados. Na questão também das SAs ou limitadas que têm regência supletiva da lei das SAs, é possível que haja uma declaração de dividendos antes da realização dessa assembleia, como agora o prazo da assembleia ficou estendido, houve uma previsão expressa para que haja uma declaração de dividendos, caso alguma empresa tenha algum tipo de necessidade. E o último ponto que eu gostaria de destacar é aquela questão de extensão de prazo para arquivamento de alguns documentos de junta comercial. Então, são os arquivamentos trazidos, os documentos trazidos lá pelo artigo 36 da Lei 8.934. Então, essa medida provisória estende o prazo desses arquivamentos. Ele só vai voltar a contar esse prazo quando as juntas comerciais voltarem a funcionar fisicamente. Então, também dá uma segurança jurídica aí, porque, como a gente vinha conversando, o doutor Giacomo colocou muito bem, a pandemia está afetando todo mundo. Né? A pandemia está afetando todo mundo e a legislação pensada em tempos comuns, em tempos ordinários, não poderia prever esse tipo de coisa. Então, o executivo está nessa situação específica, agiu bem, agiu rapidamente, trazendo uma segurança jurídica para a gente. E no caso do voto à distância, é uma modificação que vai ser aí perene na vida societária das empresas. Com certeza. Assim, tem muita crítica também, né? Tem gente que fala que isso vai tirar um pouco daquilo de você estar presente com as pessoas ali, daquela, entre aspas, briga ali entre os acionistas, os sócios, né? Como é que você vê isso? Você acha que é uma crítica que vale ou que não, que a gente já está superando isso? Eu acho que é uma crítica que vale, sim, de fato, mas nem tudo na vida é 100% positivo ou 100% negativo. Né? A gente pode fazer um paralelo com o processo judicial eletrônico.
Tem críticas para o processo eletrônico? Tem. Mas o ganho que ele traz na sociedade que a gente vive hoje, na minha opinião, supera em muito. A mesma questão é para esse tipo de participação virtual em assembleia e votação. Tem críticas, e eu acho que as principais críticas, na verdade, são quanto à segurança dessa informação, quanto à apuração dos votos. Como é que você vai fazer, por exemplo, se cair a conexão de quem está votando? Uhum. Vai esperar voltar, não vai esperar voltar, vai computar aquele voto, não vai computar aquele voto? Como é que você garante o registro de presença daquela pessoa? Então, acho que tem questões mais tecnológicas que a gente precisa amadurecer do que qualquer outro tipo de coisa. E um detalhe maior ainda que não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Então, quem quiser fazer a assembleia física, pode continuar fazendo. Então, eu acho que existem críticas que são válidas, mas não tem como voltar atrás. Com certeza, Acho que, mais uma vez, né, isso com certeza tem lados muito negativos da pandemia, mas a gente tem que ver também alguns avanços, né, que tiveram aqui no direito, na nossa legislação. Acho que a gente cobriu todos os pontos, né, do nosso webinar. Doutor Giacomo queria falar alguma coisa, Saulo, para a gente terminar, para finalizar? Não, só, aproveitando o gancho do Saulo, ele falou muito bem que essa MP 931 veio para facilitar a vida das empresas. Só lamentar que teve que ocorrer uma pandemia para a MP vir, né? Já era um anseio que vinha desde antes. E poderia ter aproveitado para fazer livro societário digital, né? Que agora temos as atas digitais, mas o livro de registro de ações, transferência de ações, ainda é aquele livro preto lá que tem que ficar preenchendo no quadradinho. Podia ter deixado já digital também, mas... Quem sabe mais para frente. Quem sabe na próxima pandemia. Primeiro passo, né? Um primeiro passo aí. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Com certeza ajudou muito o pessoal do JurisRend aí que está com bastante dúvida nesses quesitos. Muito obrigada pela participação e a gente se vê aí numa próxima. Muito obrigada, pessoal. Beleza, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Prazer, doutor Giacomo. Valeu, tchau, pessoal. Prazer. Tchau, tchau.